Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu te fazer aí uma pergunta. Você já tentou colocar um chip de celular no seu Arduino usando um desses módulos, os tais dos módulos GSM? Você quer que o seu Arduino faça ligações de telefone, envie SMS ou que esteja conectado na internet usando um chip de celular. Adivinhei? Olha, eu imagino que o seu projeto, aquele que você fez, ele funcionou bonitinho. Talvez você tenha até seguido algumas dicas aqui do canal, mas depois de um tempo ele parou de funcionar. Parou não. Aí você foi lá no Google e encontrou um monte de gente falando que esses módulos não são homologados pela Anatel, que esses módulos vindo lá da China não funcionam aqui no Brasil. Será que tudo isso aí é verdade? Até onde que isso é mito? Se você é uma dessas pessoas, esse vídeo te interessa, porque eu vou explicar o que a Anatel tem a ver com toda essa história, o que é essa tal de homologação, se ela é necessária mesmo ou não, e o que você precisa se preocupar para que o seu projeto funcione. Topa encarar esse desafio e vamos colocar o seu projeto GSM para funcionar? Então, vem comigo! Se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Flávio Guimarães, formado em Ciências da Computação. Eu trabalho há mais de 20 anos com a criação de tecnologias. E olha, para compartilhar toda essa paixão que eu tenho com vocês, isso de forma simples e também divertida, eu criei o canal Brincando com Ideias e os cursos Arduino.net e Robótica.net. Esse vídeo é um oferecimento da Arkia, especialistas em IoT. A Arkia é a principal operadora para os seus projetos de internet das coisas aqui no Brasil. Se você ainda não sabe o que é um projeto de internet das coisas, deixa eu te explicar rapidinho, inclusive com um exemplo real. Você já ouviu falar daquelas bicicletas por aplicativo? Olha, aqui em São Paulo, nós tínhamos até antes da pandemia as bicicletas. Eu já usei muito essas bicicletas, sou super fã e eu ia até para o trabalho, do metrô para o trabalho, do metrô para um cliente, e eu usava até mesmo essas bicicletas em finais de semana com a minha família. Verdade. E elas funcionavam mais ou menos assim, olha só. As bicicletas ficavam espalhadas pela cidade e tinha uma trava na roda de trás. Então, com um aplicativo, eu colocava crédito usando o meu próprio cartão de crédito e quando eu queria usar uma bicicleta, eu procurava pela bicicleta mais próxima no próprio aplicativo. Chegando lá na bicicleta, eu usava o aplicativo e lia um código, um QR Code que ficava atrás da bicicleta. Isso liberava automaticamente a trava, na trava da roda de trás. Então eu seguia lá o meu percurso e quando eu chegava no final, eu simplesmente fechava a trava com a mão e o aplicativo calculava o tempo que eu usei e descontava dos meus créditos. Olha, infelizmente essas bicicletas elas foram extintas, né, com a pandemia, mas eu torço mesmo que elas voltem. E enfim, pessoal, o que essas bicicletas têm a ver com a internet das coisas? Tudo. Primeiro que a bicicleta tinha um microcontrolador, como se fosse um Arduino, junto ali com a trava na roda de trás. Esse equipamento ele funcionava com uma bateria que era recarregada por uma placa solar que ficava numa cesta em frente do guidão. E com certeza o equipamento também tinha um circuito de GPS para identificar a localização da bicicleta e também um outro circuito para conectar a bicicleta com uma central via operadora de celular. É isso mesmo, pessoal. Muitos não sabíamos, mas dentro das bicicletas tinha lá um chip da Arkia, que é um operador especializado em IoT. Eu sei porque eles estão apoiando aqui o canal e eles me contaram. Agora, voltando para a questão dos módulos GSM, para que eles parem de funcionar, se eles precisam ou não de homologação, primeiro eu queria explicar
o que é a Anatel e do que se trata essa tal de homologação. A Anatel, pessoal, é uma agência responsável por organizar as telecomunicações no Brasil. Em resumo, é basicamente isso. E por que é necessário que exista essa organização nas telecomunicações? Pensa aqui comigo. Os telefones celulares, os canais abertos de TV, a comunicação entre os aviões e as torres de controle, os aparelhos de Bluetooth, o sinal de Wi-Fi, até aquele controle remoto do seu portão. Todos utilizam ondas eletromagnéticas para fazer a comunicação. Repare que todas essas comunicações acontecem ao mesmo tempo e estão passando juntas aí pelo ar. E para que tudo isso não vire uma bagunça, uma das importantes atribuições da Anatel é definir faixas de frequências para cada tipo de comunicação. Assim, quando um canal de TV transmite o seu programa por uma frequência, um piloto de um avião se comunica com a torre de controle por uma outra frequência e não vai ter nenhuma interferência. Se não houvesse essa organização, imagine só o piloto do avião tentando ouvir a torre de controle, mas no lugar ele recebe o sinal de um canal de TV, transmitindo uma partida de futebol. Mesmo que o piloto seja fanático por futebol, você concorda que essa história não ia acabar muito bem não, né? Então, olha, as faixas de frequência, elas são apenas um exemplo da necessidade de organização no mundo das telecomunicações. Existem muitas outras necessidades de organização e, para isso, existem as homologações. Quando um fabricante, ou até mesmo um importador de um equipamento de telecomunicação, assim como o importador de um módulo GSM, por exemplo, quando ele pensa em comercializar o seu produto no Brasil, ele precisa submeter esse produto a um processo em que a Anatel vai testar e vai verificar se está dentro das determinações definidas por ela. Por exemplo, se está transmitindo ondas na frequência correta e se não está causando interferência em outras frequências. Então, um produto homologado pela Anatel é um equipamento que foi testado e respeita os requisitos, não apenas de organização, mas também de segurança e outros aspectos. Mas, voltando à questão do módulo GPS, dele deixar de funcionar, repare que não é a Anatel que bloqueia diretamente um equipamento. Ela diz se o equipamento está de acordo ou não. Então, existe um outro carinha aí envolvido quando o seu módulo GPS for bloqueado, que é a operadora, a fornecedora do chip que você está usando. Toda comunicação parte de um equipamento para outro equipamento, certo? Então, quando você liga para o seu amigo, o seu celular se comunica diretamente com o celular dele, o seu celular emite ondas que são captadas diretamente pelo celular do seu amigo? Não, pessoal. Imagine que você esteja lá em Nova York, passeando no Central Park, e você está falando no celular com o seu amigo que está dirigindo ali no trânsito em São Paulo. Caramba, que injusto aí com o seu amigo. Mas voltando aqui, por exemplo, o seu celular ele não tem tanta potência a ponto de enviar ondas lá de Nova York até São Paulo. Por isso, que entra a figura da operadora. Ela é que possui antenas espalhadas pelas áreas de cobertura e que vai se comunicar com o seu celular. Quando você fala com seu amigo, o seu celular envia ondas que são captadas pelas antenas da operadora. A operadora possui uma infraestrutura para transmitir essas ondas até São Paulo, muito provavelmente via fibra ótica. E em São Paulo, outra operadora recebe esse sinal e transmite para o celular do seu amigo. Então, pessoal, se o seu módulo GSM for bloqueado, quem na verdade bloqueou foi a operadora do seu chip. E, simplificando bastante, uma operadora pode bloquear um chip por basicamente 3 motivos.
Ou você parou de pagar a operadora, ou o e-mail do seu equipamento está bloqueado, ou você não está respeitando as condições do seu plano. Espera lá, o que é esse tal de e-mail? Eu não estou falando aqui de e-mail, tá bom? E-mail é uma sigla em inglês que significa Identificação Internacional de Equipamento Móvel. Em outras palavras, comparando com os carros, o e-mail é uma espécie de um número de chassis. Cada celular, cada módulo GSM possui especificamente um número de e-mail. Mas por que esse número pode estar bloqueado pela operadora? Olha, imagina que um celular seja roubado e o dono desse celular, que guardou esse número, denunciou o roubo para a sua operadora. Nesse caso, a operadora comunica o e-mail roubado lá para a Anatel e a Anatel comunica todas as demais operadoras. Olha só, com isso, aquele e-mail ele não vai funcionar mais no Brasil, simplesmente assim. Mas professor, o meu módulo GSM é novo e mesmo assim parou de funcionar. Como ele pode constar como roubado se eu comprei ele numa loja de confiança? Não, pessoal, muito provavelmente não é esse o problema do seu chip deixar de funcionar. As outras duas possibilidades de bloqueio são muito mais prováveis. Ou você deixou de pagar o seu plano do chip, ou você não respeitou as condições do seu plano. Se você usar um chip com um plano comum para celular, aí no seu projeto com Arduino, é muito provável que isso não está de acordo com o seu plano. Então olha, verifica lá no seu contrato que pode ter uma cláusula dizendo que você não pode usar o seu chip num equipamento de internet das coisas. Se esse for o caso, e se a sua operadora detectar que o comportamento do seu uso condiz com a internet das coisas e não com a de um celular comum, ela provavelmente vai bloquear o seu chip. É verdade. Então, pessoal, vocês repararam que a questão da homologação dos módulos GSM não está ligada ao bloqueio desses módulos. Se você é um maker e está fazendo ali um projeto apenas para o seu uso, você só precisa se preocupar pela homologação do módulo para garantir que você não esteja interferindo em outras comunicações, por exemplo. Ou seja, se preocupe pela homologação por questões de respeito e segurança com os demais. Mas o funcionamento não depende da homologação. Inclusive, vários desses módulos GSM que nós encontramos aqui no Brasil já estão homologados na Anatel. Tá? Isso porque nós consultamos no próprio site da Anatel pelos módulos SIM 800 e SIM 900 e vimos que eles já estão homologados. Se você também quiser consultar, procure no site da Anatel por produtos homologados. A consulta é livre para todo mundo, você pode ir lá e verificar. E se o seu módulo parou de funcionar, o mais provável é que seja o chip que foi bloqueado e não o próprio módulo. E para você resolver isso, eu te recomendo contactar a sua operadora e perguntar por um plano de telemetria. É assim que as operadoras estão identificando os equipamentos de internet das coisas. Peça por um plano de telemetria e a sua operadora vai te mandar ali um chip apropriado que não vai te deixar ali na mão no seu projeto. Esse vídeo é um oferecimento da Arkia, e a Arkia é a principal operadora e especialista em IoT. Você pode encontrar mais informação sobre eles aqui mesmo na descrição desse vídeo. E pessoal, deixem aqui nos comentários se vocês também tiveram algum problema com os módulos GSM. O que vocês acham? A gente pretende compartilhar essas experiências lá com o pessoal da Arkia e, por que não, trazer soluções aqui para vocês. Tamo junto? Eu acho que a gente merece um like, você não acha não? E olha, essa é a nossa missão, tornar a criação de tecnologias simples e divertida para todos. Aproveite e se inscreve aqui no canal, isso porque a gente tem já centenas de vídeos para turbinar as suas ideias e vamos trazer mais vídeos sobre IoT
agora nas próximas semanas. Obrigado pela sua participação, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Oi, meu nome é Dimitri Duindecacho, eu tenho 12 anos. Eu vou falar sobre meu projeto de conclusão do meu curso de robótica, o carrinho com garra. Para eu fazer o carrinho com garra, eu tive que primeiro fazer a garra, depois fazer o carrinho, aí depois eu juntei os dois. Eu tive algumas dificuldades para fazer, foi um pouquinho complicado e eu tive algumas dúvidas, mas a equipe de suporte do curso e o Flávio Guimarães, o professor, ajudou a resolver os problemas que eu estava tendo. Aí eu tentei e consegui fazer o carrinho funcionar. Aí foi difícil, mas foi legal, foi divertido fazer. Tchau!